Olá, bem-vindo, bem-vinda! Giro Ambiental está começando e nessa edição traz aqui para a gente discutir um projeto muito interessante. Uma equipe formada por um oceanógrafo, uma bióloga e pós-doutorandos, professores e também cientistas do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo conduziram um estudo com o objetivo de tentar simular a vida usando uma técnica de inteligência artificial conhecida como machine learning para prever o impacto do aumento da temperatura na superfície do Oceano Austral em micro-organismos que ali habitam. Para quem não sabe, vamos explicar aqui, o Oceano Austral, apenas a título de informação, é o mesmo que o Oceano Antártico. Muito legal isso, mas complexo, né? Nós convidamos aqui no Giro Ambiental para conversar com a gente um dos pesquisadores envolvidos nesse trabalho, o oceanógrafo da USP e capitão de corveta Marcos Tonelli, do Instituto de Estudos do Mar, Almirante Paulo Moreira. Vou chamá-lo de comandante, porque ele já nos orientou que na Marinha são assim os títulos, as nomenclaturas. Muito bem-vindo, comandante. Muito obrigada por topar o nosso convite aqui no Giro Ambiental. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui, é sempre bom a gente poder falar de ciência. Comandante, vamos começar do começo, como se diz, né? Primeiro entendendo que micro-organismos são esses que vocês, né, partiram deles para entender como é que são essas dinâmicas no Oceano Antártico. São eles que habitam a superfície do Oceano Antártico e que compõem a base da cadeia alimentar. O que são eles? Quem são eles? Nós trabalhamos, né, nesse primeiro estudo com grupos de bactéria, arqueia e eucária. São micro-organismos, né, que estão não só na superfície do Oceano Austral, mas ao longo de toda a coluna. Como nós temos uma quantidade bastante interessante de amostras coletadas ali no Oceano Austral, durante essas expedições oceanográficas no âmbito do Programa Antártico Brasileiro, nós optamos por olhar para a superfície, né, para a variação de temperatura na superfície, porque é essa região do oceano que sente primeiro os impactos da mudança climática. E quais impactos são esses, diretos e indiretos, a curto, médio, longo prazo? Como que é essa dinâmica? Perfeito. Bom, primeiro, se a gente pensar no estudo, a gente tenta, né, olhar para frente, pensar no futuro e tentar entender o que pode acontecer com o clima do planeta, né? A gente se baseia nos chamados modelos climáticos globais, que são desenvolvidos por diversas instituições de pesquisa no mundo, e esses modelos, que são supercomputadores, projetam mudanças de temperatura em diversos cenários diferentes. Nós selecionamos 4 cenários, analisamos essas mudanças de temperatura projetadas para a região antártica e depois aplicamos essas técnicas novas para entender quais seriam os possíveis impactos sobre essas comunidades microbianas. Por que isso? Justamente como você comentou, porque essas comunidades atuam ali na base da cadeia trófica, né? Elas são responsáveis pelos ciclos biogeoquímicos, né, por ciclar os nutrientes que estão disponíveis ali, e qualquer impacto nessa base da cadeia, né, pode se propagar, né, nos diversos níveis tróficos, acabando, né, pode acabar afetando grupos que a gente ainda nem conhece. Né? Essa é uma boa pergunta, porque a gente sabe que a mudança de temperatura pode impactar, provavelmente vai impactar esses grupos, né, essas comunidades microbianas, mas os impactos nos próximos níveis tróficos é uma coisa que a gente ainda tem que estudar. Interessante isso. E esses resultados que vocês tiveram, eram os esperados? O que exatamente vocês coletaram de dados ali a partir de agora para próximos estudos? Vamos lá, não eram, a gente não sabia o que esperar, na verdade, porque esses modelos, né, que representam o clima são supermodelos e eles representam a parte física do sistema climático muito bem, né, tanto que a gente tem o prêmio Nobel recente, né, para 3 pesquisadores envolvidos no desenvolvimento desses modelos. Contudo, a parte biológica é bem mais complicada para a gente simular, porque ela não é simplesmente matemática, né, ela tem uma matemática muito complicada e muitas variáveis. Então, o que a gente fez, a gente lançou mão dessas ferramentas de machine learning, né, da inteligência artificial, para tentar entender. A gente não sabia assim, o que a gente
não sabia o que esperar, na verdade. Isso é a grande verdade, né? A gente tentou ver o que poderia acontecer. E a gente tem esses resultados que dependem dos cenários que a gente está olhando. Vou aproveitar que você mencionou, comandante, o machine learning. Eu, particularmente, lembro de estudar, de falar sobre machine learning em automação, em robótica. Em um estudo para Uhum. análise de crise climática foi a primeira vez. O que seria essa técnica e como exatamente vocês utilizaram essa inteligência artificial para ter esses dados que vocês buscavam? Exatamente. Mais especificamente, nós tínhamos 105 amostras, né, coletadas lá na Antártica. Então, a gente usa 80% delas para treinar a máquina, né? Então, você fala para o computador, ó, o resultado dessa temperatura é isso aqui. E a gente faz isso mais de 1000 vezes, né, usando cada vez 80 amostras diferentes. Até chegar no ponto de que o computador consegue entender melhor do que a gente qual que é a relação da temperatura com as comunidades. Comandante, é muito interessante a gente trazer esse tema aqui, porque tem uma coisa que eu falo muito aqui no Giro Ambiental, que é o senso de coletividade do ser humano no globo em geral. A gente tem uma tendência, quando eu falo a gente, claro que a gente não generaliza, né? Mas muita gente tem uma tendência a achar que tudo aquilo que está longe geograficamente não lhe pertence, não lhe compete. Como é que vocês enxergam essa relação entre essas áreas remotas e tudo aquilo que a gente está fazendo aqui? Porque já tem todas as geleiras, né, que têm derretido nas últimas décadas e vão continuar caso nós não fizermos nada. E tem também essa outra consequência da redução de micro-organismos por lá. Qual que é essa relação direta e qual que é o puxão de orelha que fica para a gente aqui? Vamos lá, não sei se é nem puxão de orelha, mas talvez seja um incentivo, né? Porque eu acho que o resultado mais legal desse trabalho é como nós olhamos diferentes cenários, né? Do cenário mais otimista, que seria quando a humanidade né, une forças para seguir um caminho mais sustentável, até o cenário mais pessimista, que seria a vida como ela é, como a gente tem hoje, né? Totalmente baseado em combustíveis fósseis e tal. E o que isso mostrou para nós é que se a gente conseguir, enquanto sociedade, tomar esse caminho mais sustentável, os impactos seriam mínimos. E o que a gente precisa entender é que a Antártica está muito longe, mas o sistema climático é totalmente conectado. Então, tudo que acontece aqui interfere na Antártica, o que acontece na Antártica interfere na gente. Então, se a gente tiver um desbalanço, por exemplo, um desbalanço no transporte de calor que é realizado pela atmosfera e pelos oceanos, a gente pode esperar, por exemplo, o aumento de eventos extremos, secas muito mais intensificadas em alguns lugares, não é? Então, está tudo conectado. Essa ideia de que está longe não vai me afetar, não funciona, não é assim, não. A gente está ligado bem perto com a Antártica, tá? É um sistema que se retroalimenta, né? De lá para cá, daqui para lá o tempo todo. Perfeitamente. O tempo todo. Comandante, agora quem quiser ter acesso a esse estudo, como acessá-lo? Existe um artigo, existe um site? Quem quiser se inteirar mais nesse assunto, se engajar mais nesse tema, aonde encontrar? Esse artigo está disponível, ele é de acesso livre, né, o que a gente chama de Open Access, só está em inglês, faz parte, né, de uma editora chamada Frontiers in Marine Science, e tem um artigo, quer dizer, existe uma matéria que fala sobre esse artigo também, que está em português, e eu acho que o mais fácil, talvez, seria procurar pelo nome, Marcos Tonelli, USP, Inteligência Artificial. Se o pessoal fizer uma busca sobre isso na internet, vai acabar esbarrando nesse artigo. Se procurar em inglês, esbarra mais fácil ainda. Perfeito. Comandante, muito obrigada pela sua participação aqui, muito interessante esse trabalho que vocês fizeram. Eu que estou aqui no Giro Ambiental há um tempo, não tinha visto nada parecido, né, que mostra essa conexão entre partes do globo, como nós estamos realmente conectados. É muito importante que nosso público saiba disso, que forme esse senso crítico. Esse é o nosso objetivo aqui e eu agradeço por ter contribuído com esse debate com a gente. Eu que agradeço, podem contar comigo sempre. Como eu disse, falar de ciência, falar de clima é sempre muito bom e muito importante. Obrigado. Eu que agradeço, nós agradecemos a TV Câmara Campinas. Fica por aqui mais um Giro Ambiental. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua parceria. Eu te vejo na próxima edição. Fique bem e até. Tchau.